Naquele fim de tarde, Clara não procurava respostas, mas o destino, esse teimoso escritor invisível, resolveu entregar uma. Dentro de uma gaveta esquecida, entre livros antigos e tecidos guardados, ela encontrou algo que não devia mais existir: uma carta. E quando seus olhos pousaram no nome escrito ali, o passado não apenas voltou, ele gritou. A tarde escorria devagar pelos vidros altos da sala principal, tingindo tudo com uma luz dourada que só a fazenda Boa Esperança conhecia. Clara caminhava devagar pelos corredores, com um pano dobrado nas mãos e os pensamentos longe. Desde que a criança nascera, ela encontrava pequenas pausas do dia para se reconectar com o silêncio. E era nesses momentos que sentia o passado cutucar. Ela não procurava nada, nem respostas, nem lembranças, mas ao passar pelo antigo armário de madeira maciça na lateral da biblioteca, o móvel que sempre pareceu mais decorativo do que funcional, algo nela a fez parar. Uma intuição, um sopro. Abriu a primeira gaveta. Livros velhos, retalhos de tecido, um alfinete enferrujado. E embaixo de tudo, envolto em uma fita quase desbotada, um envelope de papel amarelado, dobrado com cuidado demais para ser descartado. Não havia remetente. Apenas um nome, escrito com letra firme, mas claramente nervosa. Clara. Seus dedos congelaram. Ela não recebia cartas. Não desde ele. Sentou-se no sofá largo de linho claro. As janelas atrás dela estavam abertas, deixando entrar o som distante do pomar, galhos sendo agitados pelo vento, algum cavalo relinchando e o barulho abafado dos passos no cascalho, talvez de Rafael. Mas nada disso a tocava naquele momento. Ela segurou o envelope como se segurasse uma ferida ainda aberta e, devagar, rompeu a fita. Dentro havia uma folha única, cuidadosamente dobrada. O papel, embora gasto, carregava um perfume quase imperceptível, algo entre lavanda e saudade. Os olhos de Clara passearam pelas primeiras palavras como se caminhassem por uma trilha que conheciam bem. A caligrafia, o tom, o nome no final. E então, o som. O som do papel deslizando pelo chão quando ela o deixou cair. Ele ainda me procura? A pergunta escapou de sua boca como um segredo implorando por ar. Ela fechou os olhos, segurando as lágrimas, mas não conseguiu impedir que uma única gota silenciosa caísse sobre o vestido claro que usava. O nome naquela carta, aquele nome que um dia era tudo, agora doía mais do que ela esperava. Foi assim que Rafael a encontrou, sentada, imóvel, com o olhar perdido e o envelope aberto sobre o colo. "Tá tudo bem?" Ele perguntou, com a voz grave e baixa, como se soubesse que não estava. Clara levou alguns segundos para responder. Guardou a carta de volta no envelope e o colocou sobre a almofada, como quem tenta esconder um fantasma. "Só me distraí", murmurou. Mas Rafael não era tolo. Seus olhos percorreram a sala, pousando por um segundo sobre o pedaço de papel amassado no chão. "Tá distraída desde ontem, desde que Julieta comentou sobre as cartas antigas." Clara se levantou, evitando o olhar dele. "Não é nada importante, Rafael, só lembranças." Ele deu um passo à frente. Algumas lembranças não voltam por acaso. A tensão era palpável. O ar parecia mais denso. O sol já começava a se pôr e as sombras dançavam nas paredes com certa melancolia. Clara apertou os olhos, tentando recuperar o controle de si mesma. "Você sabe quem é?" Ela hesitou. "Não." Mentira. Rafael percebeu, mas não insistiu. Em vez disso, olhou para ela com aquele misto de firmeza e dor que só ele sabia fazer caber num mesmo olhar.
Só quero que saiba que o que quer que esteja nessa carta não muda o que temos aqui. Mas muda o que eu tive antes. Clara pensou, sem dizer em voz alta. Na varanda da frente, Ângela chamava para o chá da tarde. A voz da menina que crescera ali, entre os silêncios e os segredos da fazenda, soava como um lembrete de que o presente precisava ser vivido. Clara olhou para Rafael, depois para a almofada. Ela não sabia o que fazer com aquele nome, mas sabia que ele ainda doía. E o pior era saber que talvez ainda significasse algo. A noite caiu com pressa, como se soubesse que havia segredos demais sendo acordados naquela casa. Clara evitou a biblioteca pelo resto do dia. Preferiu ocupar o tempo com coisas pequenas, dobrar lençóis que já estavam dobrados, alinhar xícaras na cristaleira, regar flores que nem precisavam de água. Rafael notou. Julieta também. Mas ninguém disse nada. À mesa do jantar, a conversa foi rasa. Rafael comentava sobre os novos cavalos que chegariam na próxima semana. Julieta sorria com alguma piada boba da Ângela. E Clara mastigava devagar, com um olhar ausente. Seus dedos tocavam o guardanapo com um nervosismo contido. Rafael a observava em silêncio. Não com desconfiança, mas com um medo que ele próprio não saberia nomear. Um medo de perdê-la para algo que nem havia voltado, apenas reaparecido. Depois do jantar, Rafael subiu para o escritório. Era seu refúgio. Lá, entre livros de couro e mapas da fazenda, ele encontrava paz. Ou tentava. Acendeu o abajur de vidro âmbar, sentou-se na poltrona de couro escuro e ficou alguns minutos olhando para a parede. Não conseguia se concentrar. A imagem de Clara com aquela carta no colo não saía da mente. Havia um detalhe no rosto dela que o marcou. O tipo de dor que não se sente por algo esquecido, mas por algo que ainda pulsa. Pegou um dos livros da estante, abriu aleatoriamente e deixou cair uma fotografia antiga. Era de quando chegou à fazenda. O homem na foto parecia mais jovem, sim, mas o olhar era o mesmo, carregado. Rafael sempre foi um homem de poucos sorrisos, mas desde que Clara entrara na vida dele, algo dentro dele se permitia esperança. Agora, no entanto, era como se aquele passado ameaçasse novamente a frágil paz que ele tentava construir. Enquanto isso, Clara permanecia no quarto de hóspedes. Quis ficar sozinha. Disse que precisava de silêncio. E Rafael, mesmo relutante, respeitou. Ela acendeu a luz amarelada do abajur e retirou o envelope da gaveta do criado de mudo. Sentou-se na beirada da cama e pela segunda vez no dia leu a carta. Só que agora, palavra por palavra. Não pulou nada. Permitiu-se sentir cada sílaba, cada curva da letra que conhecia tão bem. Clara, se essa carta chegou até você, é porque meu coração ainda não desistiu. Ela fechou os olhos, sentia o cheiro do campo misturado ao perfume antigo. Era como se por uns instantes tivesse sido transportada para outro tempo, um tempo onde Rafael ainda era um desconhecido e o autor daquela carta o dono dos seus sonhos. Ele ainda me procura? Pensou novamente. Mas a pergunta agora vinha com outra camada. E se ele chegar? Levantou-se de repente, a carta ainda nas mãos.
Andou até o espelho alto no canto do quarto. Olhou para si mesma como quem tentasse reconhecer. Os cabelos, mais longos, o rosto, mais firme, mas os olhos. Os olhos ainda buscavam respostas que nunca chegaram. O barulho de passos no corredor a trouxe de volta. Um som firme, pausado. Era Rafael. Ela escondeu a carta dentro do vestido. Respirou profundo e abriu a porta antes que ele batesse. Está tudo bem? Ele perguntou novamente com aquela voz mais baixa para parecer casual. Está, respondeu com um leve sorriso forçado. Clara, eu só estou cansada, Rafael. Só isso. Eu conheço seus olhos. Ela baixou o olhar. E eu conheço o peso do silêncio, continuou ele. O que há naquela carta que te deixou assim? Ela não respondeu. Ele também não insistiu. Mas algo aconteceu naquele momento. Um silêncio espesso se instalou entre eles, não como barreira, mas como território dividido. Se você precisar de tempo, Rafael disse com mais dor do que pretendia revelar, eu espero. Rafael. Boa noite, Clara. E se afastou. Ela ficou ali, na porta, vendo-o desaparecer no corredor iluminado pela luz quente dos abajures, e por um instante jurou ver uma sombra atrás dele. Mas não era real. Era só o passado, tomando forma no fim do corredor. A manhã seguinte nasceu com uma névoa fina envolvendo a varanda principal. As colunas de madeira da fachada pareciam emoldurar um retrato de outono. Galhos úmidos, grama orvalhada e um silêncio que coava mais do que sons. Era uma daquelas manhãs em que a fazenda parecia querer dizer algo, e Clara sentia no corpo, na pele, no olhar, que havia algo por vir. Ela havia dormido pouco. Na verdade, mal fechou os olhos. A carta estava dobrada de novo, escondida dentro da primeira gaveta da penteadeira. E mesmo assim, era como se gritasse. Cada vez que ela se aproximava do espelho, podia jurar que o aroma antigo, lavanda com saudade, vinha do fundo da gaveta. Desceu as escadas antes do habitual, tentando parecer ocupada. Ângela estava na cozinha preparando café com Julieta. As duas riam de algo banal, enquanto o cheiro de pão fresco se espalhava pelo ambiente. Clara se aproximou, tentando sorrir. Dormiu bem, Clara? Julieta perguntou, com aquele olhar que sempre enxergava além das palavras. O suficiente. Mentiu, mexendo açúcar na xícara sem perceber que nem havia colocado café. Julieta trocou um olhar rápido com Ângela, como quem já havia conversado sobre aquilo. Rafael saiu cedo hoje. Disse que precisava verificar os terrenos do leste. Foi sozinho. Clara assentiu em silêncio. Talvez ele também precise de espaço. Ou talvez esteja fugindo de mim como eu dele. Subiu novamente, como se esquecesse algo. No quarto, sentou-se na penteadeira e tirou a carta da gaveta. Leu pela terceira vez. Te procurei em todos os caminhos onde imaginei que você pudesse estar. Soube da fazenda. Soube que agora vive aí. Eu não vim para te tirar de onde está, mas precisava que soubesse que ainda penso em você. E se um dia puder me perdoar, saberei esperar. Ela respirou fundo. Aquela letra, aquela promessa e aquele saberei esperar era cruel, porque despertava exatamente o que ela tentava apagar: a dúvida. Rafael havia lhe dado estabilidade, respeito, a chance de um novo começo. Mas havia dias, como hoje, em que o passado parecia sorrir com dentes brancos demais para serem ignorados. Desceu novamente. No corredor, passou por Julieta, que agora regava as plantas da varanda.
O perfume mudou, disse Julieta com um tom casual demais para ser apenas observação. Lavanda. Nunca foi seu tipo, Clara. Clara congelou. Julieta encalou com um leve levantar de sobrancelhas. Mudanças sutis, dizem muito. E voltou a cuidar das flores. Clara seguiu adiante, mas cada passo parecia ecoar mais do que o som da madeira sob os seus pés. Era como se toda a fazenda agora soubesse que ela estava dividida entre o que escolheu e o que não teve coragem de encarar de verdade. Chegou até o Jardim dos Fundos. Ali, entre as roseiras antigas, costumava encontrar paz. Mas hoje, o vento parecia trazer perguntas. O som dos cascos de um cavalo ao longe a despertou do devaneio. Era Rafael. Voltava do campo coberto com um pouco de terra nas botas, camisa de linho com as mangas dobradas, suor marcando levemente a gola. Ele estava especialmente bonito naquele dia, não pelo esforço físico, mas pelo ar firme de quem tem tudo sob o controle. Clara o observou por segundos. Ele desmontou e entregou o cavalo a um funcionário, passando a mão nos cabelos como quem tentava organizar o que o dia bagunçara. Quando a viu, parou e... "Posso te mostrar algo?" Ela hesitou, mas assentiu. Caminharam em silêncio por uma trilha lateral até um pequeno celeiro reformado. Rafael abriu a porta, revelando um ambiente novo. Janelas altas, piso de madeira polido, algumas telas de pintura encostadas na parede. "Pensei que você pudesse usar um lugar seu, um espaço para costurar ou para ficar em silêncio." Clara se emocionou. Aquilo era cuidado, era amor sem exigência. "Eu sei que tem coisas que você não me contou, e tudo bem." Rafael continuou virando o rosto para uma das janelas. "Mas eu só queria que você soubesse que não preciso ser o único nome na sua vida. Só quero ser o que fica, mesmo quando todos os outros vão embora." Ele engoliu seco. O perfume da carta ainda estava nela. Mas agora, o gesto dele também. E isso confundia tudo. A chuva veio sem aviso. Pequenas gotas que começaram a tamburilar nos telhados de cerâmica escura, escorrendo pelas calhas da varanda principal. A fazenda Boa Esperança, acostumada com sol forte e ventos secos, parecia diferente sobre aquela garoa, mais introspectiva, como se também guardasse segredos nos seus corredores. Clara observava da janela do antigo quarto de hóspedes, agora transformado no ateliê que Rafael havia feito para ela. Sentada diante da máquina de costura, ela fingia ajustar uma barra de vestido, mas os olhos estavam em outro tempo. Um tempo onde os dias também começavam com chuva. Onde o nome que agora vinha em uma carta costumava ser sussurrado com promessas e juras de amor. Ela não o via há anos, e mesmo assim, bastaram 7 linhas e uma assinatura para fazer tudo tremer. O barulho de passos leves no corredor a fez despertar. Era Ângela, com um caderninho nas mãos. "Mamãe, posso te mostrar uma coisa?" Clara sorriu. Sempre que aquela menina chamava-a assim, mesmo sem laço de sangue, sentia um calor estranho no peito. Era como se o destino tivesse escolhido repará-la com pessoas, não com respostas. "Claro, meu bem." Ela abriu o caderno com cuidado. Era um diário improvisado, desenhos, frases soltas, rabiscos de flor, e no meio das folhas, uma imagem feita com lápis de cor. Uma mulher de cabelos longos, segurando a mão de uma criança. "É você e eu", disse Ângela, orgulhosa. "Eu sonhei com isso ontem." Clara ficou imóvel por um instante. Havia algo naquela imagem que parecia mais do que imaginação infantil. Parecia aviso ou sinal. "Sonhou com a gente?" "Sim, e tinha um homem também. Ele estava de costas. Não era o Rafael, era outro."
Clara sentiu o coração errar o compasso. Como era ele? Eu não vi o rosto, mas ele estava triste, e a gente andava em bara e ele ficava. A chuva engrossava do lado de fora, mas ali dentro Clara sentiu outro tipo de tempestade se formando. Posso guardar esse desenho? Perguntou. Pode, disse Ângela. Mas cuidado, mamãe. Às vezes os sonhos contam coisas antes de acontecerem. Ela saiu saltitando como se tivesse acabado de contar uma história qualquer. Mas Clara sabia. A infância tem uma forma cruel de tocar a ferida sem saber que está doendo. Guardou o desenho dentro da mesma gaveta onde estava a carta. Agora os dois dormiam juntos, lado a lado, como se pertencessem ao mesmo enigma. À noite desceu para o jantar, mas Rafael não estava. Julieta informou que ele tinha ido até a cidade resolver pendências no cartório e que voltaria tarde. Clara assentiu, mas sentiu um alívio estranho. Na ausência dele, podia respirar, ou tentar. Após comer pouco, subiu com passos leves até o quarto. Abriu novamente a carta, leu de novo. Não te peço que volte, só que leia isso com o coração aberto, porque às vezes o amor que enterramos com pressa é o que mais insiste em florescer. Dessa vez não chorou. Descemos até a biblioteca com o envelope nas mãos. O armário de onde havia retirado a carta ainda estava ali, mudo, elegante, como se fosse parte da alma da casa. Mas algo chamou a atenção. Havia outro envelope, quase escondido sob a madeira falsa da parte de baixo da gaveta. O puxou com cuidado. Era menor, mas antigo, endereçado a Rafael. Isso estava aqui o tempo todo? Pensou com as mãos trêmulas. Abriu devagar. O papel era frágil, quase se esfarelando, mas a letra era firme, feminina, determinada. Rafael, se algum dia Clara encontrar esta carta, você saberá que eu tentei impedir, mas certos encontros não se desfazem com força, eles apenas adormecem até a hora certa. Não havia assinatura, mas Clara soube na mesma hora de quem era. Julieta. Clara ficou imóvel por minutos. O envelope da carta de Julieta entre os dedos, os olhos fixos no vazio. O som do relógio antigo da sala ecoando nas paredes de madeira nobre da fazenda Boa Esperança era o único som real naquele momento. A carta que lera em silêncio era tudo e era nada. Julieta. Sempre ela. A mulher discreta que costurava as pontas do dia, que cuidava de tudo como se fosse parte do próprio solo da fazenda. A mesma que lhe ensinou onde ficava cada xícara, que plantou flores junto com Ângela, que fingia não saber dos silêncios de Rafael, mas que agora estava ali, presente em uma carta sem data que falava de encontros inevitáveis. Clara leu novamente. Não havia muitas palavras, mas cada uma parecia desenhada com sangue. Certos encontros não se desfazem com força. Fechou os olhos. Aquela frase parecia ecoar dentro dela como um sussurro, antigo. Guardou a carta com cuidado, não no mesmo lugar da outra, mas em sua bolsa de tecido, como quem protege algo que ainda precisa amadurecer. Na manhã seguinte, a chuva havia cessado, mas o ar ainda estava úmido. Rafael voltou da cidade antes do nascer do sol. Clara ouviu o som do portão se abrindo, das botas molhadas cruzando a varanda e de sua voz breve cumprimentando um funcionário, mas não desceu. Ficou no quarto, preparando uma pequena mala. Não era fuga, era espaço. Pouco depois, Julieta apareceu à porta. Precisa de ajuda? Perguntou, com um olhar mais calmo do que Clara esperava. Clara demorou a responder. Preciso de ar.
de ir até o sítio da minha tia só por uns dias. Rafael entenderá. Julieta entrou no quarto sem ser convidada. Sentou-se na beirada da cama como quem sabia que aquele momento chegaria. Encontrou minha carta, disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Clara assentiu devagar. Por que a escreveu? Julieta cruzou as mãos no colo. Porque sabia que um dia ele voltaria, e que quando voltasse, não viria sozinho. Você o conheceu? O suficiente. Você lhe pediu que escondesse a carta? Não, ele só me disse que se um dia você quisesse entender tudo, precisaria encontrar sozinha. E eu fiz o que achei melhor. E Rafael? Julieta respirou fundo. Rafael sabia da existência dele, desde o começo. Silêncio. Isso muda tudo. Ou talvez apenas revele o que você se recusou a ver, Clara. As palavras de Julieta foram afiadas, mas não vinham com rancor. Vinham com a dor de quem guardou por tempo demais uma verdade que não era sua. Clara terminou de arrumar a mala. Desceu lentamente até o escritório, onde Rafael lia algo com os óculos no rosto e a testa frangida. Ao vê-la, tirou os óculos com um movimento lento. Vai a algum lugar? Só por uns dias. É por causa da carta? Ela não respondeu. Você leu a outra também? Ele perguntou. Ela o encarou. Desde quando você sabia? Desde antes de você chegar aqui. Ele me procurou. Disse que viria atrás de você. Eu pedi que não viesse, não porque tinha medo, mas porque te vi tentando recomeçar. Clara sentiu o peito apertar. Ele ainda me ama? Isso você terá que perguntar a ele. E você? Eu não te amo por falta, nem por medo, eu te amo apesar, mesmo que isso doa. Ela fechou os olhos por um instante, pegou a mala e caminhou até a porta. Eu volto, mas preciso entender o que ficou pendurado. Só me prometa uma coisa, ele disse levantando-se. Que volte com o coração inteiro, mesmo que ele não seja mais meu. Clara saiu da fazenda em silêncio. O caminho de pedra molhada, as árvores enfileiradas, tudo parecia diferente, como se o mundo inteiro soubesse que ela carregava 2 nomes no peito. No banco do carro, colocou as 2 cartas lado a lado e, por fim, leu em voz baixa. Um amor pode ser esquecido, mas um nome nunca dorme dentro de quem amou de verdade. A estrada de terra parecia mais longa do que antes. O carro de Clara levantava uma poeira fina que o vento rapidamente dissipava. As árvores passavam devagar pelas janelas, como espectadoras silenciosas de uma mulher dividida entre 2 mundos. A mala no banco de trás balançava a cada curva, mas não era ela que pesava mais. Era o envelope. Ou melhor, os 2 envelopes. Na rádio, uma música antiga tocava, daquelas que carregam memórias mesmo quando a gente não quer lembrar. Clara reconheceu a melodia antes da primeira palavra ser cantada. E então, sem querer, sussurrou junto com o refrão. Era uma canção que ele costumava cantar para ela, o homem da carta. Ela se odiou um pouco por isso, mas não trocou de estação. Chegou ao sítio da tia Marisa pouco depois das 10 da manhã. Um lugar modesto, mas acolhedor, com janelas de venezianas azuis e um jardim pequeno cheio de ervas. A tia veio recebê-la com um avental florido e o mesmo abraço largo de sempre. Minha menina, que olhos cansados são esses? Clara sorriu. Vim descansar, só isso. A tia não perguntou mais. Era sábia. Sabia que certos silêncios precisam amadurecer sozinhos antes de virarem desabafo. Durante o almoço falaram sobre colheita, sobre as galinhas, sobre um vizinho que criava cabras e sobre o tempo que parecia não mudar nunca naquela região. Mas depois do café, Clara subiu para o antigo quarto de infância.
Lá encontrou o espelho oval onde aprendeu a trançar os cabelos, a cama de ferro batido, a cômoda com a Bíblia aberta no Salmo 121, e em cima dela um retrato antigo, ela e ele, de mãos dadas, com sorrisos grandes demais para caber em moldura. Ela sentou na beirada da cama, abriu novamente a carta, não a de Julieta, a dele, e leu em voz alta como quem precisa ouvir da própria boca para saber se ainda sente. Não te escrevo por saudade. Te escrevo porque há coisas que nunca encontrei em mais ninguém, e porque mesmo depois de tanto tempo, eu ainda sonho com a forma como você dizia meu nome. Ela leu essa última parte 2 vezes. A forma como você dizia meu nome. Clara encostou a cabeça na parede. Fechou os olhos. Tentou lembrar. E lembrou. Naquela mesma tarde, decidiu caminhar até o pequeno vilarejo ao lado. Queria respirar, ver gente, se distrair. Entrou numa livraria antiga, comprou um caderno novo e em seguida sentou-se na praça principal com um café quente entre as mãos. Foi quando ouviu alguém dizer seu nome. Clara? Ela congelou. Virou-se devagar. Mas era apenas um senhor de idade chamando pela neta que brincava perto dali. Clara sorriu sozinha. Estava ficando paranoica. Ou talvez o nome mesmo estivesse no ar, rodando, girando, buscando o momento certo para pousar de novo. No fim do dia, voltou para o sítio da tia Marisa e encontrou a tia com um recado nas mãos. Um rapaz passou aqui. Deixou isso para você. Disse que era antigo conhecido. Não quis entrar. Clara pegou o pequeno bilhete. A caligrafia era a mesma da carta, mas agora mais apressada. E o conteúdo? Mais direto. Não te quero causar confusão, mas não vou embora até saber se ainda há espaço para mim. Ela ficou ali, sentada nos degraus da varanda, com o papel nas mãos. O tempo havia passado, as promessas haviam sido enterradas, mas agora, diante de tudo, ela se dava conta de que o amor não é apenas o que escolhemos viver. Às vezes é também o que nos escolhe, mesmo depois de tudo. A noite caiu, e junto com ela, um vento diferente começou a soprar. Não do lado de fora, mas de dentro. O dia seguinte amanheceu com o céu completamente limpo, sem nuvens, sem vento. Um azul tão intenso que parecia fingir que nada havia sido remexido no dia anterior. Mas Clara sabia. O silêncio do céu é muitas vezes o prelúdio da tempestade. Sentada novamente na varanda da tia Marisa, ela tomava café com pão de queijo fresco, mas o gosto parecia longe. Os olhos fixos na entrada do terreno, a carta na bolsa, o bilhete no bolso do casaco. Ela sabia que ele voltaria, apenas não sabia como se prepararia para vê-lo de novo. Enquanto isso, na fazenda Boa Esperança, Rafael caminhava pelos estábulos com passos mais lentos do que o normal. O funcionário responsável por alimentar os cavalos notou, mas não comentou. Rafael sempre foi um homem de gestos contidos, mas agora sua quietude vinha acompanhada de um olhar distante, como se esperasse uma notícia que já sabia qual seria. Na biblioteca, mais tarde, Julieta limpava os livros com uma lentidão proposital. Sabia que ele viria até ela. E ele veio. Você sabia de tudo, não sabia? Ela não se fez de desentendida. Sabia que ele escreveria, mas não que ela encontraria agora. E por que não me avisou? Porque você sabia, Rafael, só não queria olhar. Ele encostou-se na parede, cruzando os braços.
Seus olhos estavam mais escuros do que o habitual, como se o peso de algo antigo voltasse a ocupar espaço demais. Se ela não voltar, começou ele, mas não concluiu. Ela vai voltar, mas não será mais a mesma. E eu? Você vai precisar decidir se ama a mulher que ela se tornou ou a que você esperava que ela fosse. Rafael não respondeu. Em outro canto da fazenda, Ângela desenhava sozinha no alpendre. Fez um novo desenho. Dessa vez, havia 3 pessoas. A mulher de cabelos longos, a criança de vestido azul e agora 2 homens, um de chapéu, outro de paletó escuro. Ela olhou para o desenho e sussurrou: Alguém vai precisar deixar o quadro. De volta ao sítio da tia Marisa, Clara caminhava pela trilha dos fundos onde costumava brincar na infância. O mato agora era alto e o cheiro de eucalipto preenchia o ar. Carregava o bilhete nas mãos e a cabeça cheia de perguntas. Por que agora? Por que ele não deixou as coisas como estavam? E por que meu coração ainda se agita só de pensar no nome dele? Estava distraída demais para notar que havia alguém parado na cerca, do outro lado da estrada. Um homem alto, de camisa branca e calça escura. Não se mexia, apenas olhava. Quando ela finalmente o viu, parou. De longe não era possível enxergar o rosto, mas o corpo, o jeito, a presença. Sabia que era ele. Ficaram assim, em silêncio, separados por cerca de 20 metros e 2 passados diferentes. Ela não se moveu. Ele também não. E então, ela se virou e caminhou de volta para casa. Porque não era a hora ainda. O amor tem tempo próprio. E às vezes, o primeiro reencontro precisa ser no coração, antes de ser com os olhos. Na fazenda, naquele mesmo instante, Rafael abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou um envelope nunca entregue. Nele, a assinatura do homem que ele mais temeu reencontrar. Clara não sabia, mas Rafael sim. Ele vinha. E não vinha como alguém do passado. Vinha como alguém que ainda queria o futuro. Naquela tarde, o céu voltou a se fechar. Não era chuva. Era apenas um véu de nuvens baixas, densas, que tornavam a luz mais suave, quase melancólica. Clara passou o dia em silêncio. Lia trechos de um livro qualquer, mas as palavras não se fixavam. Caminhava pela casa, mas seus passos pareciam não fazer som. Era como se todo o seu corpo estivesse em compasso de espera. Às 17 horas em ponto, o sino do portão tocou. Ela não correu, nem hesitou. Caminhou até a varanda com a calma de quem sabe que, de um jeito ou de outro, aquilo precisaria acontecer. A tia Marisa abriu a porta antes dela e voltou com um olhar estranho, que misturava surpresa com algo mais contido. Ele está aí, disse apenas. Clara desceu os 3 degraus da varanda como se carregasse o peso de todas as cartas não lidas da sua vida. E ali, em pé, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos nela, estava Tomás. Sim, era ele. Mais maduro, barba por fazer, cabelo levemente ondulado, camisa de algodão clara e expressão devastada de silêncio. Eles ficaram ali, um encarando o outro, o tempo inteiro dentro de um segundo só. Oi, ele disse, por fim. A voz mais grave, mas ainda com aquela pausa entre as palavras que sempre o diferenciava. Clara respondeu com um aceno leve de cabeça. Não conseguiu sorrir. Também não conseguiu chorar.
Posso falar com você? Perguntou, dando um passo hesitante. Ela não respondeu, mas abriu a porta. Sentaram-se na sala da frente. O som dos grilos começava a surgir do lado de fora. A luz da tarde já não entrava com tanta força. Tudo era sombra e lembrança. Eu sei que talvez eu devesse ter deixado as coisas como estavam, mas quando soube que você estava na Fazenda Boa Esperança, não consegui evitar. Fiquei anos te escrevendo cartas que nunca enviei. Clara cruzou as mãos no colo. Por quê? Tomás abaixou o olhar. Porque eu te perdi sem te perder. E isso foi pior do que qualquer ausência. Silêncio. E agora? Ela perguntou. Você veio buscar o quê? A chance de te dizer o que ficou engasgado. Nem que seja para ouvir um não e voltar para onde vim, mas eu precisava olhar nos seus olhos e perguntar. Ele respirou fundo. Você ainda lembra como dizia meu nome? Clara fechou os olhos. O nó na garganta apertou. Era cruel, mas também era verdadeiro. Do lado de fora, a noite finalmente caiu. Na Fazenda Boa Esperança, Rafael olhava pela janela do escritório com a carta de Tomás nas mãos, aquela que nunca entregou, aquela que dizia tudo. Se um dia a Clara voltar a olhar para mim como olhava para você, estarei por perto. Rafael apertou os olhos. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia sozinho. Realmente sozinho. Porque agora não era apenas a lembrança de um passado que voltava. Era o próprio passado, de pé, batendo à porta da mulher que ele amava. Enquanto isso, na casa da tia Marisa, Tomás tirava algo do bolso, um envelope. Eu nunca enviei essa, mas foi a primeira que escrevi, quando você foi embora. Clara pegou com as mãos trêmulas. Pode ler depois, ou nunca. Eu só precisava entregar. Ela assentiu. E então, como quem já sabia que não devia esperar mais, Tomás se levantou. Não vim te pedir nada. Só vim dizer que ainda estou aqui, no mesmo lugar onde você me deixou. Esperando, caso ainda exista um caminho de volta. Ela não disse nada. Ele saiu. E quando a porta se fechou, Clara ficou ali, sozinha, com 2 nomes dentro do peito. Rafael, Tomás. E um envelope novo. Abriu. Era uma carta simples. Mas a última frase era o que a fez fechar os olhos com o coração batendo como nunca. Se um nome pode atravessar o tempo, talvez ainda possa atravessar você. Clara chorou. Não por dor, mas porque pela primeira vez ela não sabia quem era o nome que doía mais. E assim, entre cartas escondidas, silêncios reveladores e nomes que ainda doem, Clara se viu diante de uma escolha que nenhum coração gostaria de fazer. Porque quando o passado bate à porta, ele não pergunta se você está pronta. Ele apenas entra. Se essa história tocou você, deixe um coração nos comentários. Escreva: eu também lembro de um nome, se você já carregou um amor que o tempo não apagou. Compartilhe este episódio com alguém que precisa entender que certos sentimentos voltam, mesmo que a gente não chame. E claro, inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio da nossa história. Porque amanhã, um visitante inesperado chega à Fazenda Boa Esperança
E Clara vai precisar decidir com o coração, mesmo que ele esteja dividido. Amanhã te espero aqui, porque toda história de amor também tem seus segredos.